Renascer dói, porque em muitos momentos exige deixar morrer quem você foi ou uma parte de você. E é nesse momento que a nossa bússola interna precisa falar mais alto que o medo. E no fim são os que ousam escutar essa loucura que mudam o próprio mundo. Se você me acompanha há algum tempo, você sabe que eu tô numa transição. E essa transição, ela é diferente porque ela é de carreira e ela é dentro da internet, uma coisa que é a primeira vez que eu faço nesse tamanho, né? Tá sendo tudo muito novo pra mim, né? Apesar de não ser tão novo assim, eu sinto que, na verdade, durante todos esses anos em que eu empreendo e trabalho com desenvolvimento pessoal, eu já falei sobre isso por aqui, mas eu sinto como se eles tivessem me preparado, né? Tanto para entender o meu caminho a partir de agora, quanto trazendo ferramentas mesmo para que eu possa lidar com toda essa mudança, toda essa transformação de uma forma mais leve. É impressionante como eu me pego, sabe? Usando várias ferramentas que eu fui aprendendo ao longo desse percurso todo e que estão me auxiliando em todo esse processo. Gente, pelo amor de Deus, tô morrendo de dor. Olha isso aqui. Eu levei uma picada, aí outro bicho. Eu levei uma picada de nem sei o que, porque nem deu pra eu ver, só vi o ferrão. Mas tá tudo certo, mas tá doendo, hein? Nossa senhora! Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não teria forças pra viver esse momento, eu não teria essa sabedoria interna pra viver esse momento. Que bom! Nessa hora, eu tive uma consciência muito grande de que, graças a Deus, eu tenho ouvido muito a minha intuição há anos. E é impressionante a capacidade que ela tem de inovar, trazer coisas que eu nunca pensei, de realmente me direcionar no meu caminho da melhor forma possível. É que muitas vezes a gente não tem muita coragem, né, de seguir a nossa intuição, até porque em muitos momentos ela vai te direcionar para coisas que o seu racional não entende. A gente não acha que vai dar certo, a gente acha muito diferente do que as pessoas costumam fazer, do que é a realidade naquela situação que a gente está vivendo. E eu tô fazendo esse vídeo para te lembrar, para me lembrar também, pra gente confiar mais na nossa intuição, na nossa sabedoria interior, na nossa bússola interna. Estou sendo testada a seguir em frente apesar do medo? Estou, porque gente, eu vi uma aranha, meu Deus do céu, eu nem filmo, entendeu? Porque eu sei também que tem um monte de gente que tem medo. Ai, eu tenho muito medo de aranha, socorro. Mas eu tô no mato, né, gente? Não tem como não ter. É que a gente fica distraído aqui fazendo vídeo e não percebe, aí quando vai ver, eu fico tipo, pá! Enfim, ontem eu tava com meu marido à noite assistindo TV e a gente colocou um episódio do Chef's Table, que é uma série que eu sou apaixonada. Quem me segue há muito tempo sabe, eu sempre cito essa série, eu sempre falo dos ensinamentos dela. Ela é uma parte muito grande de expansão de consciência, de visão de mundo, de visão de criatividade para mim. E nessa série tem um episódio que é na temporada 7, que é do Angel... Deixa eu ver aqui, pensar. Peraí, deixa eu ver. Ele se chama... Eu não sei falar o nome dele, mas é mais ou menos esse aqui. Eu vou colocar na tela. Angel Leon, alguma coisa assim. Parece um nome francês. Mas, na verdade, pelo que eu entendi, ele é espanhol. Ele tem um restaurante, inclusive 3 estrelas Michelin, na Espanha, Andalucia. E ele é uma pessoa extremamente inovadora, uma pessoa que é extremamente criativa. E ele fala que é muito além da criatividade. É meio que a fantasia. Ele faz coisas muito fora do padrão. Eu já tinha conhecido um outro chefe, que é o Grant Achatz, que já faz isso. E ele abriu para mim um portal mesmo quando eu assistia esse episódio, né? Ele falando sobre criatividade, sobre arte, enfim, inovação. Eu já tinha visto esse episódio, mas esse, gente, ontem foi demais, assim. A hora que acabou, eu fiquei assim, speechless, né? Eu fiquei sem palavras. E eu vou contar uma coisa aqui pra você sobre isso. A história dele é muito interessante. Ele estudou a gastronomia de um jeito tradicional, mas aí, em algum momento da vida dele, ele teve que trabalhar numa embarcação que, se eu não me engano, fazia pesca de peixes específicos, né? Frutos do mar específicos. E eles jogavam muitos peixes no mar de volta.
que não faziam sentido para aquele momento, que eles não iam utilizar. Então tinha muito desperdício dos peixes naquela região, né? E ele começou a ficar inconformado com isso, ele começou a não entender tudo isso. E daí tem todo o processo dele, mostrando, ele entendendo várias coisas sobre o oceano, sobre o mar e tudo mais. E ele diz que a ideia dele é até um pouco difícil de resumir, mas eu vou tentar trazer aqui para você. A ideia dele é de que o mar, o oceano, significa um futuro da humanidade, que é um lugar extremamente rico em tudo que a gente precisa em termos de alimentação, ou pelo menos na maior parte do que a gente precisa na questão da alimentação. Que a questão da proteína, né, da dificuldade com relação à proteína que hoje a gente tem, a gente encontra também no mar, que o mar é uma grande horta e que ele guarda, né, grandes riquezas na questão de combater a fome no mundo, de realmente alimentar a população de uma forma muito abundante e que a gente não explora isso. E, gente, ele ganhou a primeira estrela Michelin depois de muito tempo seguindo a bússola interna dele, sabe? Depois de muito tempo seguindo a intuição, a sabedoria interior dele. Ele foi atrás, ele tinha essa ideia, ele estudou, ele trabalhou com muito afinco, continua trabalhando, enfrentou muitos momentos em que as pessoas duvidavam que a comida dele era de qualidade, era adequada, porque realmente ele usava, né, o que é desperdiçado com relação aos peixes, né? Então aquilo que não se usa, ele usa. Isso acabou de alguma forma afastando muitos clientes que falavam: eu não vou comer restos de animais, eu não vou comer isso aqui, que isso aqui é esquisito. E aí, gente, vem a coisa mais absurda de toda essa história, sabe? Eu falei pro meu marido, né? Ele foi entendendo. Eu super recomendo você assistir esse episódio, não vou ficar falando tanto dele. Mas só pra você ter uma ideia, ele faz risoto de plâncton. Tipo, oi? Risoto de plâncton. Você já tinha ouvido falar nisso? Eu não tinha ouvido falar. Então, assim, surreal. Recomendo demais que você assista esse episódio. A inovação de verdade, ela sempre parece impossível ou ridícula no começo, quando a ideia é colocada no mundo, entende? Então, ele passou por muito disso, essa descredibilização, esse tipo, o que você tá pensando, entendeu? Mas, gente, são os loucos que mudam o mundo, né? Os loucos, quem pensa fora da caixinha. Eu tenho certeza de que toda essa sabedoria que ele foi conquistando, ele foi seguindo um passo a passo. Isso está muito claro no episódio. Ele foi seguindo um passo a passo dele mesmo, sabe? Ele seguia a curiosidade dele, que é uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês sobre a questão da curiosidade, né? Da gente seguir a nossa curiosidade, da gente seguir aquilo que tá pulsando dentro da gente, porque o caminho é sempre nosso, não é de mais ninguém. Então por que a gente tenta o tempo todo reproduzir o caminho dos outros? Quando a gente tem um ouro, a gente tem muita coisa dentro da gente que é surreal, que vai fazer com que a gente consiga trazer o extraordinário para esse mundo. Inclusive, eu sinto que ele é uma pessoa extremamente sonhadora, não só porque ele tem o restaurante dele, ele tem um propósito muito maior do que o restaurante dele. Ele tem um propósito de trazer a sabedoria que ele conquistou através, né, do estudo do mar, do estudo do oceano, para realmente trazer mais sustentabilidade para o mundo, para alimentar, né, para acabar de alguma forma impactando na questão da fome no mundo. Então é muito bonito de ver, de verdade. Mas e claramente você enxerga que ele tem essa obsessão por esse assunto. E que porque ele sonha, ele consegue sustentar o processo. Ele consegue passar pelo processo só porque ele tem um grande sonho, só porque ele realmente acredita que aquilo pode realmente transformar o mundo, né? Então é por isso que ele continua, porque não é fácil. Mas quando a gente faz isso, né? É muito interessante eu te falar isso. Quando a gente vai seguindo essa bússola interna, vai seguindo a nossa curiosidade, é muito interessante como a gente sente um senso de realização naquilo que a gente está fazendo na nossa caminhada,
é surreal. É um senso de realização plena, de que você seguiu o seu caminho, passou pelos desafios, mas aquilo tá fazendo um sentido, aquilo ressoa tanto com a sua alma, com o seu caminho de vida, que não tem o que te faça duvidar que é real, sabe? E isso só me traz ainda mais certeza de que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente trabalha, né, internamente, se entende, né, quanto mais a gente segue um caminho alinhado ao que faz sentido pra gente, mais fácil a gente vai passar por essas transições. Eu vejo que pra mim, hoje, passar por essa transição que eu tô vivendo só é possível, como eu falei, de forma leve, só é possível de forma tão alinhada, porque eu me trabalhei demais nesses últimos anos, nesses últimos, sei lá, 8, 10 anos. Então eu tenho essas ferramentas dentro de mim, eu sei qual é o meu referencial, eu sei voltar para casa, sabe? Isso é muito importante. Então, a mensagem desse vídeo, eu acho que não só para você confiar na sua bússola interna, mas e aí é para você e para mim. Confia no processo.